Boa noite, gente, tudo bem? A gente vai começar a live da gente agora sobre o problema da educação. Só uma ideia para poder adicionar ela aqui, tá? Um momentinho só. Edi, Oi, ideia! tudo bom? Tudo bem, graças a Deus e por aí. Graças a Deus. Um frio, E é, aqui não faz frio, mas venta. Venta que é uma beleza. aí é de lascar. Tá um Levei frio chuva aqui? hoje e tudo. Tá um frio aí. Tá, que tá. Aqui até quando chove, moleque, calor. É, né? É, Tem que dar uma passada aí. né? E eu tenho que dar uma passada aí. Demorou, hein? Tá É, devendo. vamos fazer uma troca. Faz tempo que eu tô devendo. E aí, minha amiga, tudo bem? Tudo Vamos bem, graças a começar. Deus. Vamos aí. A gente tem um tema importante para falar hoje, né? Que com certeza a gente vai esgotar. Eu espero que a gente esgote até o último segundo do tempo que o Instagram dispõe para a gente, Sim, sim. né? Que é sobre o problema da educação no Brasil, né? O problema educacional no Brasil. Para quem está chegando agora, gente, a Deia já estuda esse tema há muito tempo, né? Há muito tempo que ela estuda isso, dá palestras sobre isso, formações sobre isso, é professora, né, Deia? Sim. Fui professora da rede pública em São Paulo, né? Durante Uhum, muito tempo. exatamente. Então é uma pessoa que sabe exatamente o que está falando, tanto da parte teórica quanto da parte prática, né? Então, Deia, sem mais delongas, eu queria começar com uma pergunta, né? Enfim, como é que a gente pode conceituar uma educação de qualidade? Muita gente fala em educação de qualidade, mas o conceito é tão vago que a gente fica sem saber o que é educação e muito menos de qualidade, né? Então, eu queria que você pudesse dar uma luz para a gente sobre esse conceito, educação de qualidade. Como é que a gente poderia definir isso aí? Sim. Quando eu vejo assim, né, que é uma expressão que virou, a gente costuma dizer que virou quase um mantra. Então, todo mundo que você ouve falar, que hoje virou moda falar de educação, né? Infelizmente, assim, a gente está com um tempo curtinho e não vai dar tempo de ver tudo. Mas virou Uhum, moda falar de educação e sem entender de fato o que, que ela é. É, só que esse tempo, né, estudando a questão da filosofia da educação e dentro do sistema, né, dentro da rede de ensino, a gente vai vendo que quando as pessoas falam em educação de qualidade, elas normalmente não sabem o que é educação e nem sabem dizer o que, que é qualidade dessa educação que elas não conhecem. uhum, Então, por que, que a gente fala isso, né? Quando as pessoas elas estão falando disso, elas repetem como se elas estivessem num transe. Então, parece que para fazer com que alguém acredite em você, você precisa usar os dois termos: educação de qualidade. Educação de qualidade. Se você quiser ainda um pouco mais de credibilidade, você incorpora outros termos. Pública, gratuita e de qualidade. Aí você vira um grande expert em educação só dizendo isso, sem saber o que exatamente. é, né? Fica legal. E Uhum, aí, só que assim, essas pessoas elas falam no vazio. A maioria. É importante dizer, eu sempre gosto de ressaltar isso, que não é porque são pessoas más, ou porque querem de fato uma educação ruim. Não, pelo contrário. A grande maioria são pessoas que acreditam nessa forma de educação, que é uma educação completamente subjetiva, né? E isso que a gente vê hoje. Mais para frente a gente vai ver que não dá para chamar de educação, mas para fins pedagógicos agora, né? Didáticos. Essa educação que a gente tem hoje faz com que as pessoas creiam que estão fazendo um grande bem. Acho que é uhum, bom a gente falar assim. Mas educar, na verdade, é elevar. O professor sabe disso.
O professor que está em sala de aula, mesmo que ele não conheça o conceito de educação, ele sabe, ele fica angustiado quando ele está ali na sala de aula e ele não consegue avançar com o aluno. E ele não consegue fazer o aluno avançar. Então, a educação é um elevar-se, é sair de um nível para o outro e chegar num nível cada vez mais avançado até o limite de níveis e de não ter mais níveis. Então, em termos mais coesos, a educação ela é um processo de elevar o homem, né? Uhum. E ela tem uma finalidade. Qual que é a finalidade dessa educação? É fazer com que o homem chegue no último e no mais importante nível da inteligência. E isso, né, a gente chama em termos mais claros de sabedoria, de conhecimento. A educação tem como finalidade fazer o homem chegar ao limite do conhecimento. Pois bem, se a educação tem essa finalidade, se a educação é elevar e fazer com que o homem chegue até isso, a gente tem educação no Brasil hoje? Aí já é uma coisa que a gente... Quer dizer, fica muito evidente. Uhum. Se eu não tenho essa educação, como é que eu posso falar nessa coisa que eu tenho, que a gente não sabe o que é, mas que estão chamando de educação, e dizer que isso é de qualidade? Você entende, assim, os paradoxos? Sim, É muito complicado mesmo. sim. E a gente vê todo mundo falando de educação, mas quando você vai perguntar para a pessoa o que é educação, fica todo mundo assim, bom, é fazer com que a pessoa tenha um futuro, é dar um bom emprego, o quê? Você está entendendo? Então, as Exatamente. pessoas não conseguem entender de fato o que é educação. E a gente entra num grande problema, que é o quê? É a formação filosófica do homem. Você veja, a educação passou por um processo de desconstrução tão grande que hoje as pessoas são incapazes de conhecer as coisas pelos princípios. Por isso que é muito comum você ver um rapaz ou alguém aí chamando o outro de fascista só porque ele está com raiva. Mas se você for perguntar para o cara o que é um fascista, ele não sabe dizer. O máximo que ele vai poder te responder é um cara que faz o que eu não gosto. Você está entendendo? Porque as Ou então vai pessoas dizer, têm... ah, é um Hitler. Não sabe nem Isso, que Hitler era nazista, mas Mussolini é que era o representante do fascismo, isso. né? O Enfim. Mussolini era o que a gente consegue definir como fascista e tal. Mas É. aí as pessoas olham, poderiam até olhar Mussolini, mas elas conseguem definir pelos princípios o que é o fascismo? Então, hoje a gente tem essa grande dificuldade, porque as pessoas não estão aptas, elas não conseguem, porque elas não são formadas mais para isso, não têm uma boa formação filosófica, que eu digo, de conhecer as coisas pelos seus princípios. E não conhecem Uhum. a educação como tal. E Sim. demora para conhecer, por quê? Porque a gente foi tão embotado com o passar dos anos, foi sendo enfiado na nossa cabeça tanta coisa ruim, que fica difícil as pessoas, de um dia para o outro, falar, nossa, agora eu conheço todas as coisas pelos princípios, então eu já sei, né, o que é educação. Não, é preciso hoje, no nosso estado, estudar muito para chegar a constatações nesse nível, né? Então, mas para a gente não se alongar, porque o assunto é amplíssimo, Uhum. uma educação de qualidade, ela pode ser definida de qual maneira? A educação de qualidade é aquela na qual, cumprindo a sua finalidade, ela eleva o aluno até o limite do conhecimento. E a educação, se ela tem como finalidade elevar o aluno até o limite do conhecimento, ela respeita, ela entende e ela trabalha de forma a respeitar a natureza do homem. Sim. Né? E isso é uma educação de qualidade. A educação Uhum. que, cumprindo a sua finalidade, que é elevar o aluno, elevar o homem, né? Até uma plenitude da sabedoria ou um conhecimento pleno. As pessoas têm um pouco de preconceito quando você usa o termo sabedoria. Também tem quando usa o termo conhecimento, né? O pessoal é muito melindroso na linguística. E então a educação, ela eleva o aluno. E se ela eleva o aluno e faz com que esse aluno alcance o limite das possibilidades, o limite do conhecimento, ela cumpre o seu objetivo. Dessa forma, ela tende a oferecer
todas as ferramentas para que esse processo aconteça. Isso é uma educação de qualidade. É uma educação que cumpre o seu objetivo, né? Que é levar o aluno até o limite da inteligência, digamos assim. Uhum. Então, eu posso dizer, sabendo da educação no seu princípio, no seu fundamento, naquilo que ela tem de fazer, que hoje, no Brasil, e arrisco dizer, no mundo, a gente não tem educação. E a gente não tem educação de qualidade, consequentemente. Né? Eu acho que Uhum. uma boa forma de conceituar seria essa. Certo. Não, perfeito. Perfeito. Eu acho que, na verdade, o que se chama de educação hoje no Brasil, né, já que você perguntou, será que temos educação de qualidade? Realmente fica claro que não tem, por tudo que você falou. E aquilo que estão chamando de educação, na verdade, é uma degradação do próprio homem, né? Ou seja, não é elevar o homem, mas é tornar o homem mais animalesco do que ele já é um animal também, Perfeito. né? É animalizar ainda mais o homem, né? É o que fica bem claro, assim, o que a gente vê, Perfeito. né? É isso mesmo. Bom, tem uma outra pergunta, já pegando desse final que você falou, inclusive, né? Será que temos no Brasil, arrisca dizer que não tem nem no Brasil nem no mundo uma educação de qualidade, né? Muita gente pode ficar surpreso, mas pelo que você disse, eu entendo que porque no mundo não tem uma educação para levar a isso, né? Tem uma educação para, enfim, para fazer as pessoas ocuparem bons empregos e tudo mais, né? Uma educação muito tecnicista, né? Isso. Muito formada na técnica, né? Para desenvolver alguma coisa, mas não para elevar o homem, Sim. né? Então, eu queria passar para uma outra pergunta, Deia. Eu acho que essa é um pouco mais delicada também, Sim, sim. né? Existem pessoas muito inteligentes, né, que a gente conhece, que costumam dizer que a origem do problema educacional no Brasil e no mundo, ela é muito antiga, né? Ela remonta à Idade Média, ao problema do nominalismo, né? Com o Guilherme de Ockham e tudo lá, né? E existe realmente essa corrente que é forte, né? O pessoal que alega isso alega de maneira embasada, realmente. E eu queria que você dissesse o que é que você acha, né? Onde é que a gente pode achar realmente o ponto de início, a origem de todo o problema educacional? Realmente está aí no nominalismo, na Idade Média? Está um pouco mais à frente, está um pouco mais atrás? Eu queria que você esclarecesse isso para a gente identificar onde toda a problemática começa, né? E que você fizesse uma espécie de resumo, uma linha histórica de como tudo foi acontecendo, né? Até a gente chegar nesse nível de degradação que a gente está. Uhum, uhum. É, é isso. O problema é que a gente está falando aí de mais ou menos 700 anos, né? Sim. Atrás. Então, Tem que quer ser um dizer, resumo realmente muito grande, tem que ser o bem Instagram não vai grande. permitir. Mas a gente pode fazer mais lives também, não tem nenhum problema. Sim, com certeza. Mas assim, é isso mesmo. Acontece que para efeitos assim da live, de maneira muito mais sintética, tem importância, é muito importante dizer o seguinte, que quando se dissociou a vida intelectual da vida interior, ou da vida de uma produção e de um preparo filosófico sadio e intenso, também a finalidade da educação ela mudou, ela foi alterada. Alguns estudiosos remontam essa separação da vida intelectual para a vida e da vida filosófica, do trabalho, do processo filosófico da vida interior, na criação das universidades. Uhum. Não que a criação das universidades seja um mal em si, ninguém está dizendo isso, e eu nem vi ninguém defendendo essa tese. Mas que ali, quando se parou de estudar como para alcançar a sabedoria. Voltou? Voltou. 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 Mas só para estudar de modo a conseguir um diploma para dar aula, Sim. então você desvirtuou a educação de sua finalidade. Então você já não trabalhava, já não tinha um processo intelectual para alcançar a sabedoria, mas para conseguir um diploma. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Se a gente for procurar nos tempos atuais, essa busca ensandecida por diplomas. Uhum. Acontece que ali, 700 anos atrás, você ainda tinha um processo de inteligência muito bem formado, né?
Então, se a gente quiser pontuar no tempo, didaticamente, né? Porque isso é o Uhum, processo. Mas se a gente quiser pontuar no tempo onde se deu o início do problema da educação, é quando você dissocia a vida intelectual da vida, do processo filosófico da vida interior. uhum. Aí você já desvirtua a finalidade da educação, você passa a estudar para ter um diploma, olha a finalidade, muda, muda. Você está estudando para ter um diploma. E você já não estuda mais para alcançar sabedoria. Aí, veja bem, se existir, imaginemos naquele tempo, todo homem estudava com a finalidade de alcançar a sabedoria. O homem, então, na busca das virtudes, numa vida intelectual bem regrada, ele tinha condições de debelar todo o erro. Ele tinha condições de identificar o erro e debelar. Com o processo de desvirtuação da educação dentro da sua finalidade, o homem que cada vez mais afunilava a forma de estudar, porque ela existia enquanto ele tinha de conseguir um diploma em determinada situação, o homem Sim. já não tinha mais condição de encontrar e de identificar erros e de debelá-lo. O nominalismo, então, se tornou tão forte, por quê? Por que não se debelou o nominalismo? É porque faltou capacidade, né, de debelar, né? Capacidade Exatamente. intelectual, né? Intelectual. E por que isso foi acontecendo? Porque então foi se tendo ali uma inteligência cada vez mais longe do processo filosófico. Então já não se conhecia as coisas pelos seus princípios. É bem uma característica quando você fala de nominalismo mesmo, né? Uhum, Então, a gente pode usar este momento no tempo para dizer que ali, dissociando a vida intelectual de uma vida interior, de uma vida da graça, você também reduziu o processo educativo, o processo educacional, à aquisição de um diploma. uhum. Quando a Então, educação, na verdade, claro, só para ficar claro para o pessoal, Dea, pelo que você está dizendo, é desvirtuar a vida intelectual de uma vida interior. Ou seja, pelo que você está dizendo, a vida interior, consequentemente, uma vida de graça, de santidade, é importante para o desenvolvimento intelectual. exato, Não é isso? E para exatamente, impulsionar o desenvolvimento intelectual, ou seja, está intimamente ligado à educação de qualidade, né? Uma vida de santidade. exatamente. Você imagina que para que você alcance o limite da sabedoria, você precisa buscar uma vida de virtudes, né? E é assim que você vai alcançando, porque a sabedoria, em certo modo, ela é uma parte de alcançar a própria santidade, Uhum, né? Então, você imagine que durante um período você tinha homens sábios e virtuosos que estavam ali numa vida intelectual intensa e numa vida da graça também muito intensa. E, de repente, a vida intelectual se dissociou da vida da graça. E, assim, você reduziu a educação a uma profissão. Eu acho que, se a gente disser isso, pode até fazer sentido, porque aí a pessoa buscava um diploma e estava apta a exercer aquela profissão. Naquele tempo, a docência, mas aí uhum, estaria apta a exercer aquela profissão. Isso foi o início do processo da derrocada da educação. Se a gente olha isso de uma maneira, se a gente começa a fazer um apanhado nisso e olhar para hoje, olhando o Brasil, acho que olhando o Brasil, a gente consegue perceber que aquilo que se desvirtuou 700 anos atrás está infinitamente pior hoje. Infinitamente pior. Hoje, a gente pode dizer, por exemplo, que o Brasil e o mundo, mas a gente faz isso de maneira mais reduzida para caber no nosso tempo. O Brasil uhum, hoje ele está dentro de um campo minado. E nesse campo prevalecem duas forças, e essas forças brigando pelo sistema de ensino nacional. Mas imagina, né? Quem sabe disso?
Quem que está hoje super antenado pensando nisso? Eu sei que muitas pessoas gritam, né? Globalista, como que é? Marxista, Marxista, esquerdista. revolucionário. Então, É, tudo bem, mas lembra que eu falei que a gente está com dificuldade de conhecer as coisas pelos princípios? sim. Então, fica muito difícil. Como que a gente sabe que hoje a gente está com esse problema grande na educação, né? A gente tem assim, dois grupos, né? Eu tenho tempo, né, para falar disso? Tem, Tem. tem. Tem A sim. gente está em dois grupos. São dois grupos grandes e dois grupos de grande, grande atuação na educação mundial e agora nacional. E a gente vai pensando naquela alteração que foi feita com o início da derrocada da educação, e ali aconteceu uma coisa importante que eu falei, que é a educação perdendo a sua finalidade, ou sendo desvirtuada da sua finalidade. Aí a gente Uhum. chega no Brasil e a gente está no meio de dois tipos de força. Uma força chamada marxista, que para os pedagogos, eles não chamam assim, porque pega mal em algumas situações, mas eles chamam de pedagogia crítica. Sim. Quando a gente fala do revisionismo marxista, também ninguém gosta, mas a pedagogia crítica, ela é chamada dessa maneira por causa da Escola de Frankfurt, em alusão à teoria crítica da Escola de Frankfurt, né? Uhum. Então a gente tem de um lado a pedagogia crítica e a gente tem de um outro lado a pedagogia mercadista, né? A gente chama de mercadista por quê? Porque é uma pedagogia e a gente chama de pedagogia com dor no coração, mas é uma pedagogia que intenta uma revolução economicista na educação. Ela pretende alterar a forma de educar e moldar o homem de acordo com a sua necessidade, que essa pedagogia quer. Mas falando da pedagogia crítica, né? Porque as pessoas elas tendem a reduzir a pedagogia crítica ou a pedagogia pedagogia não, ou a doutrinação do ensino, que ficou muito comum dizer esses termos, né? Mas Uhum. a Paulo Freire foi um vetor dessa metodologia, na verdade, dessa ideologia dentro da Uhum. educação, né? As pessoas criticam o método Paulo Freire e, assim, dentro da educação a gente sabe mesmo que Paulo Freire não tem um método, né? Não tem um método Paulo Freire, mas existiu Seria a ali uma destruição de um ideologia. método, né? Exatamente, né? Quando o pessoal grita lá que Paulo Freire foi corajoso em idealizar a retirada dos tablados da sala de aula, o pessoal acha que isso é um grande feito. E, né? Quem está em sala de aula sabe muito bem no que isso resultou. Uhum. Mas a pedagogia crítica ela não é Paulo Freire. A pedagogia crítica ela é muito ampla. E ela começou uma coisa muito interessante, né? O Paulo Freire ele foi um vetor, mas essa pedagogia no Brasil ela tem dois nomes muito importantes. O mais importante é o Dermeval Saviani, né? E o Jamil Cury. Agora, como que aconteceu essa questão da pedagogia crítica? Porque se a gente estuda Marx, a gente sabe que ele não acreditava na revolução através do sistema educacional. Não, quem estuda sabe disso. Que ele não acreditava nessa revolução a partir do sistema educacional, a partir da educação. Ele entendia os professores como burgueses e não ia haver revolução dentro da escola. Ele entendia isso, né? Mas aí a gente tem lá na China o bonito lá do Mao, e o Mao entendeu o seguinte, ele entendeu, né? Ele conhecia o sistema educacional da China e ele entendia aquele sistema educacional como uma coisa muito rígida, só que além de rígida, elitista. E Uhum. ele fez uma analogia, porque as pessoas adoram fazer analogia, né, Di? Sim. Assim como o Mao fez a analogia dele, lembra das feministas, né? As feministas iam lá e diziam assim, olha, o pessoal aí marxista está querendo
fazer revolução, acabar com a opressão do patrão sobre o operário, mas a primeira revolução, a primeira opressão está dentro da família, é o homem sobre a mulher, né? Aí o Mao entendeu também fazer A analogia da dele. analogia dele, e aí ele disse o seguinte, olha, é óbvio que os opressores estão na escola. E os oprimidos, gente, é óbvio, são os alunos que não podem participar dessa escola. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer revolução dentro da escola. Só que acontece o seguinte, no mesmo período, o francês é uma coisa interessante, porque o francês sempre vem para dar um retoque no negócio que já está ruim, né? Eles conseguem piorar aquilo que já é uma merda, né? É impressionante. É uma coisa interessante. O francês tem essa capacidade. Não, gente, calma, não os franceses em si, mas, né? A filosofia francesa. A gente não tá falando dos franceses, a gente tá falando daquilo né? que Porque, pô, filosoficamente os franceses fazem ao longo da história, já pensou, daqui a desde pouco a era moderna, né? aí tem daqui a pouco tem um abaixo-assinado contra a xenofobia aí, que Exatamente. não é isso. A coisa tá tão nesse nível que é bom a gente evitar logo isso aí. Então, é verdade. vamos pontuar logo o que a gente quer dizer. Amamos vocês. É isso. E então, nesse meio tempo, né, que mal entendia ali a questão da educação na China e sabia que ali, naquela elite educacional, ele não teria como fazer revolução, ao mesmo tempo você tem alguns filósofos franceses que surgem comprando essas ideias do Mao Tse Tung. E essas ideias, né, esses filósofos, na verdade, eles transformaram essas ideias em categorias marxistas. Bom, são filósofos marxistas, né? Então, se você for entender como é que os caras trabalham a questão das ideias, eles fazem exatamente isso. Eles pegam uma situação, foi o que Mao fez, e faz uma analogia e transforma aquilo dentro do seu sistema de pensamento. Sim. Então, o Pierre Bourdieu, um filósofo francês, apareceu e pegou a teoria do Marx, do Capital, dizendo que essa teoria estava incompleta. E ele falava que era um erro dizer que só tinha um capital econômico, mas que tinha também um capital cultural. E o lugar onde esse capital cultural é produzido é na escola. Veja que coisa, Marx não dizia nada disso. E o Bourdieu já dizia. Então, ele diz que a fábrica que produz o capital cultural é a escola, certo? E esse capital cultural, ele está sendo fabricado como instrumento de poder e dominação. Muito parecido com o que Mao estava dizendo lá na China. E aí, o Bourdieu ele ainda fala o seguinte, que não se domina apenas pelo capital econômico, mas e aí ele faz aquela coisa, né, do patrão contra o operário, mas ele também fala da questão do capital humano, porque é um problema quando ele fala que quando voltou aqui, né? Voltou. Aqui tá bom. Tá, é que deu uma apagada aqui. Então ele diz o seguinte, que é também um problema a produção do capital cultural produzido pelos professores intelectuais. A escola, assim, é uma fábrica de produção de opressão. E aí, esses sociólogos modernos, eles ampliaram a teoria de Marx, né, usando as ideias de Mao Tse Tung. Veja, isso daí é o embrião da pedagogia crítica. E aí, um outro filósofo também francês, o Louis Althusser, ele começou uma teoria inspirada em Marx, que para começar, que para fazer uma revolução comunista não eram necessários só os operários, não bastavam só os operários, mas tinha de ser na escola, com os estudantes. No início, então, os marxistas deveriam se infiltrar no sistema escolar. E nesse momento, ele dizia que tinha de ter muitas vertentes, né? O Althusser dizia 2 vertentes, né? Que era também consequência das ideias de Mao. E ele falava que somente
usando a escola, o ideal revolucionário seria alcançado. Porque eles começavam ali a criar a primeira teoria em que a escola ela não era para educar, né? Nem para profissionalizar o ser humano, mas ela precisava ali ideologizar o ser humano. Uhum. E ele não terminou a teoria, né? E foi uma linha de raciocínio bem rápida, mas o Mao percebeu e aplicou só na China. O Bourdieu lançou a base teórica. A escola fabrica, então, um capital cultural e fabrica opressão, obviamente. Sim, E o Althusser, diga. eu acho que a própria teoria do poder simbólico de Bourdieu, né, ele tem um livro, inclusive, sobre isso, chamado Poder Simbólico. Eu acho que ali ele capta muito essa ideia, né, do opressor, que até nas suas vestimentas, na sua posição e tudo mais, no seu modo de falar, naquilo que ele veste, Nos ele gestos, né? nos gestos, o tablado em sala de aula, como você Isso. coloca, é uma forma de opressão, né? Um poder simbólico, ou seja, ele não está falando nada, mas só pelo simbolismo da coisa já é uma forma de oprimir aqueles outros que teoricamente estão abaixo dele, né? Nesse caso, os alunos, né? Isso a gente vê também de formas diluídas, mas muito detalhadas também em Foucault, né? Foucault, quando fala da questão do poder, ele também usa, para mim, quando ele leu o Bourdieu. Aquilo ali é muito Uhum. teoria do Bourdieu. Mas, você veja, assim, o Mao teve a ideia e aplicou ali na China. Aí o Bourdieu vem com a teoria, né? Então, você Uhum. está dizendo o seguinte, o Bourdieu diz o seguinte, a escola fabrica ali um capital cultural. Aí você tem Althusser, que começa a explicar como fazer isso. E não termina. E aí, alguém consegue fazer isso de uma maneira fenomenal. E onde? No Brasil, que foi Paulo Freire. Então, imagina, ele transformou a educação nacional, a escola do Brasil, numa fábrica idealizada por Mao, Bourdieu e Althusser. Resumindo, ele botou a cereja nesse bolo de bosta. Botou, Vou dizer assim. botou. E você sabe o que é pior? Saiu cortando e nego foi dando com graça para todo mundo comer. Foi exatamente isso. Então, a pedagogia crítica, ela é esse mix de ideia que nasceu com uma pessoa bondosa, com uma pessoa caridosa que foi Mao Tse Tung. Você veja, é uma pessoa que fez um bem tremendo à China. É enorme. Não é? Então, assim, e Uhum. aí, Bourdieu vem, explica o que aconteceu. A teoria é essa, meus amigos. Marx, ele não terminou. Marx, ele foi até certo ponto, mas ele deveria ter visto que isso que nós estamos vendo não é só o capital econômico que é importante, mas a gente tem um capital cultural. E esse capital cultural é fabricado na escola através dos professores intelectuais. O Althusser vem e diz que você tem que se filtrar nas escolas e começar a mudar os professores e então mudar os alunos. Para quê? Para fazer a revolução. Uhum. Não conseguiram, cada um no seu tempo, teve seus impedimentos. E aí, no Brasil, o grande Paulo Freire consegue fazer isso. Pois bem, então, quando a gente chama a pedagogia freiriana, a pedagogia Paulo Freire, e aí no olhar dos mais apaixonados ou dos mais iludidos com a questão educacional, nós temos o quê? Uma coisa muito interessante. Paulo Freire, ele conseguiu fazer na escola, em pouquíssimo tempo, porque não dá para a gente dizer que foi muito tempo. A gente está falando do quê? De 25 anos, 20, 25 anos. E Uhum. aí, de lá para cá, lógico, muito mais tempo. Mas em um curto espaço de tempo, ele mudou toda a forma de dar aula. É óbvio que você tem inúmeros outros teóricos. O pessoal que é da docência sabe disso. Existem outros teóricos e tal. Mas Paulo Freire, com aquela coisa de falar de autonomia,
de autonomia do aluno, de a pedagogia da autonomia, a pedagogia do oprimido. Quando a gente fala, então, lá atrás, que a gente não conhece mais as coisas pelos seus princípios, quando Freire usa o termo pedagogia do oprimido, a gente sabe a quem ele está se remetendo. E a gente sabe que quando a gente fala do oprimido, sempre tem o opressor. E se tem o opressor, e Freire diz que o oprimido precisa ser colocado no seu lugar de destaque, o oprimido precisa ser retirado da opressão, quando eles dizem isso, a única forma que eles veem de fazer isso é fazendo revolução. Uhum. E isso é a revolução dentro de sala de aula. O professor, e isso a gente vai vendo, ele deixa de ser o professor mesmo. É chamado de professor por mero respeito de tradição. Sim, Dentro de sala de aula, acontece ali o que eles chamam de mediação. sim. E veja, já o ensino vai perdendo a razão de ser também. Uhum. Não adianta, o ensino perde a razão de ser. Então, você veja, né? A cultura inteira, segundo eles, são relações de poder. Por isso que eu falo que Foucault tem muito disso, né? E são valores que surgem das relações de poder para manter a ordem social. Eles chamam, na teoria marxista, de status quo. Então, veja, os empresários eles não podiam, por questões éticas, oprimir os trabalhadores com um chicote. A gente não estava falando de escravidão, mas a gente estava falando que o empresário era o opressor, então ele oprimia os trabalhadores, mas não tinha um chicote, né? Então eles teriam de produzir ideologias que pudessem submeter os homens à autoridade. Isso é a teoria deles, tá? Isso é a teoria Uhum. marxista, revisionista, e existe um pensamento pedagógico marxista que parte dessas ideias, que é esse pensamento de Freire, né? Sim. Que você deve usar o sistema educacional, tomar todo o sistema educacional, de dar uma olhada, se a gente for fazer um censo dos professores que entendem realmente das ideias marxistas e quantos deles aplicam essas ideias mesmo sem saber em sala de aula. Quanto mal a gente já não fez aos alunos desse Brasil, Sim. Não, né? impressionante. Veja, tem um livro que eu li no começo do ano, né, que chama-se A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, né? Eu esqueci agora o nome do autor. Depois eu mando para você o nome do autor e Sim, esse livro. Que você lê aquilo ali, você, cara, isso aqui, sinceramente, é para formar realmente um idiota. O cara era um professor de direito e ele se orgulha de que nas salas de aula ele estava aproveitando para subverter os alunos e carnavalizar, porque ele diz que você tem que carnavalizar tudo, carnavalizar o ensino, carnavalizar a verdade, enfim, você tem que carnavalizar a vida, tem que carnavalizar tudo, inclusive o ensino, né? Inclusive o ensino, entende? Ou seja, como isso pegou em todas as áreas, né? Na área do direito, quem sabe, quem faz sim, direito sabe como isso pegou de uma maneira, enfim, fácil, né? Como qualquer coisa grudenta, pegou mesmo, né? exato. E esse livro, na verdade, é livro que é aplicado, inclusive, em processos seletivos para pós-graduações, para pós-graduações, entendeu? Ou seja, o cara já entra em uma pós-graduação, por exemplo, ele já entra pensando que Doutrinado. ser professor é aquilo dali que o cara está ensinando naquela obra, entendeu? É impressionante. É impressionante. É isso mesmo. E aí você veja, eles entram com essa história, nós estamos com essa teoria porque nós vamos desalienar os alunos. Meu amigo, não tem mais alienação que essa daí. Você está entendendo? Você imagina que eu Uhum. sou professora de português e eu chego dentro da minha sala de aula e ao invés de eu dizer assim, olha, queridos, vamos lá, o negócio é o seguinte, trocar. Então vocês vão lá com todas as terminações, com todas as conjugações do verbo trocar. Vamos lá? Isso é meu papel. Em tese, isso é meu papel. Mas aí você chega dentro de uma sala de aula, coloca um texto ou usa, porque virou moda, né? A gente tem lá agora a gente tem um currículo único.
Então, você chega Uhum. dentro da sala de aula e você diz assim para o aluno, nono ano, vamos lá, a gente vai trabalhar aqui, queridos, uma coisa chamada artigo de opinião, porque agora a gente trabalha com gêneros textuais. Então, nós vamos falar aqui sobre o aborto. Então, a gente vai dividir a turma. Fulano trabalha contra o aborto, fulanos vão trabalhar a favor do aborto. E você vai trabalhando ali um processo de idiotização daquele aluno, daqueles alunos, porque, na verdade, você não está ensinando português porcaria nenhuma, você não está ensinando nada além de subverter a moral daquele aluno e desumanizar aquele aluno. Isso daí é o que acontece dentro de sala de aula. Quando fica aquele monte de professor inventando de fazer café filosófico em sala de aula, ele só está fazendo o seguinte, colocando temas para o aluno discutir e, na verdade, não está formando ninguém. A educação virou terra de ninguém no Brasil. Então, quando a gente fala da questão da educação marxista, a pedagogia crítica, a gente tem que entender o seguinte, para o marxista, cultura é ruim. Não adianta, não tem essa. Você vê neguinho brigando aí, porque nós queremos o dinheiro da cultura, o dinheiro para a cultura em época de Covid. Tá, não é para cultura, tá bom? É para o artista que diz que faz cultura, tá? Não tem essa. Não vem com essa para cima da É para gente. fazer uma live na laje. É para Não isso. vem com essa. Né? E o marxista, bom, para o marxista não tem verdade. Ponto. Né? Então, ele não gosta de cultura. A cultura é ruim. Para ele, o que existe é o quê? A praxis. Uhum. Certo? Não é isso? Né? Sim. Então, por que você tem que ler Lusíadas dentro de sala de aula? Gente, ler Não, Lusíadas não serve de nada. Não vai te a ajudar gente a teria fazer que ler para conhecer as revolução. nossas origens, né? A Exatamente. gente leria para Né? isso, né? Vamos ver quem foram aqueles que nos descobriram, que nos legaram a sua Que nos fé, deram que esse legado desbravaram os mares, exatamente. né? Agora, então, assim, para o marxista, o que importa é a praxis. Quando você diz, aí o cara fala, olha, Lusíadas não serve para nada. E aí você tem lá, o Horkheimer, ele fez um artigo chamado Autoridade e Cultura, Autoridade e Família. E nesse artigo ele fala da autoridade que o pai exerce nos filhos e que cria aquela áurea de autoritarismo dentro da família, que na verdade é uma reprodução da autoridade que o patrão exerce sobre o pai, que é um Uhum. operário, né? Então tem que acabar com a cultura, tem que acabar com a autoridade e tem que acabar com a família. Isso é a ideia principal aí da questão marxista. E se a gente tiver como que chama? O desejo de conhecer um pouco mais isso, é interessantíssimo a gente procurar ler esse artigo do Horkheimer. E Uhum. interessantíssimo procurar ver como é que as coisas estão acontecendo em sala de aula. Sim. Então, isso é a pedagogia crítica. É a pedagogia que quer desalienar o aluno, tirando dele o processo e a necessidade de alcançar conhecimento. Então, é fazer a crítica pela crítica. E a crítica pela crítica, meu amigo, gera um monte de militante para fazer revolução e ninguém está fazendo revolução coisa nenhuma. Só está deixando Uhum. cada vez mais espaço para outra força agir, que é o que a gente chama de pedagogia globalista. Essa pedagogia mercantilista, mercadista. Então, essa outra força é muito maior que o marxismo, é muito maior que a pedagogia crítica. E é interessante quando a gente olha o seguinte, porque quando a gente está falando em globalismo, a gente está se referindo a uma trama que é costurada por pequenininhas, mas poderosíssimas elites globais. Sim. E que a partir do financiamento de diversos segmentos, eles financiam tudo. Eles financiam tudo. É por isso que você vê notícia do Jorge Soros bravo, porque o Black Lives Matter tá lá ganhando dinheirinho para fazer suas coisas, mas está sendo ridicularizado em muitos outros lugares. Então, Uhum. esse pessoal, essa elite global, financia todos os segmentos que a gente pode ter ciência. E isso é a essência do globalismo. Mas o que é isso daí? Eles hoje são a grande voz e eles querem uma governança global para dominar heterogeneamente o mundo.
De como que, Andréia, mas como que é isso? Eles vão fazer um governo mundial, uma coisa. Gente, não precisa de governo mundial, mas precisa de uma governança mundial. E a gente tem que entender o seguinte: os caras estão dando a letra de tudo que está acontecendo hoje no mundo sem eleger ninguém. Sim. Ninguém, nenhum cidadão elegeu esses caras. E o impressionante é que muita gente não sabe nem quem são, né? Quando a gente fala as grandes fundações internacionais, a pessoa, grande fundação, que danada é isso? Não sabe o poder que essas fundações têm, né? Pois é. Não E imagina você o poder que veja, elas têm. todo mundo ali, né, marxista, revolucionário, sou esquerdista, blá, blá, blá. Mas esse povo esquerdista, marxista, revolucionário, blá, 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 eles estão sob o domínio dos globalistas. Sim. É Foi uma pergunta, Déia, interessante, que... claro. Não, rapidinho, só para acrescentar o que você está dizendo assim. Foi um questionamento que eu já me fiz, inclusive, já me fizeram uma vez também, eu acho. Né? Quem você acha que está nesse cabo de força, né? Porque assim, essa turma está unida agora, né? Marxista e globalista estão unidos agora, né? Nesse momento Isso. eles estão unidos, né? Mas assim, a gente sabe que é um jogo de interesses. Só que a pergunta que eu já me fiz foi quem está dando mais as cartas? Quem manipula melhor quem? E eu, particularmente, posso estar errado, mas eu achei que os globalistas são muito mais inteligentes, são muito mais na frente do que os marxistas nesse Ah, sentido, sem dúvida. né? Os marxistas são bucha de canhão, porque eles têm a praxis. Então, assim, os marxistas sabem como fazer. Ponto. E os globalistas têm como impulsionar esse fazer, né? Uhum, Então, você veja, dentro da educação, isso é muito claro. Dentro de sala de aula, você tem muito pouco professor globalista. Em geral, são marxistas, mas estão lá dentro de sala de aula fazendo exatamente o que os globalistas querem. Está aplicando a BNCC, está aplicando provinha diagnóstica. Você está entendendo? Está uhum, preparando o aluno para fazer o provão, está preparando o aluno para ir lá e fazer o Enem. E tudo isso não é ideia marxista. Isso é centralização, ferramenta de centralização globalista, de uma uhum. educação globalista. Então, enquanto está lá o marxista brigando, queremos isso, queremos aquilo, amigo, os globalistas já ganharam a letra faz muito tempo. Faz muito tempo. Então, a gente entende, né? O pessoal, eu entendo que as pessoas têm noção do que é o globalismo, né? Então, é essa tentativa de governança global através de elites poderosíssimas e multimilionárias que determinam as ações nos países e subjugam os países, né? A ideia, Uhum. inclusive, é destruir a soberania nacional, né? É colocar os países de joelhos nisso. É por isso que a ONU é tão importante, a Unesco é tão importante para o objetivo dessas pessoas. E, Sim. então, falando assim da questão do globalismo, se o globalismo, imagina, é esse movimento de adquirir uma governança global e eles precisam também alterar a questão das relações humanas, porque é isso que eles fazem. Imagina, você precisa de um cidadão global que trabalhe, que esteja ali para produzir. Acho que a melhor coisa é dizer isso. Eles querem alguém que produza e que vale enquanto produz. Nisso, a gente pode sim colocá-los juntinho com os marxistas, porque são materialistas. Enquanto para o Uhum. marxista o homem é homem enquanto produz ferramenta de trabalho, para o globalista o homem é homem enquanto produz. É tudo materialista. E então, você veja assim, o globalismo ele pretende alterar as relações humanas e não só políticas. Porque Uhum. o maior promotor, financiador da questão da identidade, da ideologia de gênero hoje, por exemplo, é o globalismo. E o que é a ideologia de gênero, se não a destruição total e completa da identidade humana? Sim. Né? Então, Sim. começa assim, se a gente for olhar todas as coisas, o aborto, a ideologia de gênero, o próprio sistema educacional, a destruição da família, a alteração da complementaridade entre homem e mulher, tudo isso é financiado por essas pessoas. Então, Uhum. você veja, se o globalismo é um movimento pelo qual o homem precisa deixar de valer pelo que ele é, porque imagina, o homem ele passa a valer pelo que ele produz, certo? Esse homem, né, a finalidade deste movimento, então,
é a produção para o mercado financeiro, para o sistema financeiro internacional. E como que eu vou formar esse homem para que ele possa servir a esse sistema financeiro internacional? Tem que ser onde? Na escola. Mas quem que consegue mexer na escola assim? Os marxistas. Ótimo, vamos financiar esse pessoal. Esse pessoal sabe como fazer, sabe como ajudar a gente a mexer, a entrar na escola. Maravilha. Então, a gente tem uma educação completamente com uma teoria de teoria crítica, é a pedagogia crítica, é a crítica pela crítica, é aquela tentativa falsa de desalienar o aluno, mas na verdade ela só está fazendo com que o aluno caminhe num looping eterno, né? Looping eterno é redundância, mas num looping. E É o controle das ideias, literalmente, né? exato, exato. Então, assim, só que aí, o que os marxistas fazem? O que a pedagogia crítica faz? Eles conseguem fazer a crítica pela crítica e vão desarticulando o intelecto desse aluno. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. E eu estou dizendo por conhecimento de causa. Já dei aula para aluno em segundo ano de ensino médio que o cara não era analfabeto funcional. O cara era analfabeto. Chorava diante de mim porque ele não reconhecia uma vogal. Quer dizer... É absurdo, é absurdo. Mas É aí você tá lamentável, de com o fato. cara lá fazendo revolução com o cara. Você E tá não lá pode sentado reprovar, com né? ele. E não pode Exato. Você não reprovar. pode reprovar. Você não pode. Quer dizer, gente, a gente está numa situação educacional tão defasada e tão desesperadora que a gente às vezes tem a tentação de achar que não vai ter mais jeito. A gente tem lá essa educação globalista que é terrível porque ela se apodera de muitos jargões, principalmente da educação de qualidade, mas na verdade ela está muito mais empenhada em tirar da escola o papel central de educar. O papel de educar. Então, vamos ver. Ele pega lá e diz o seguinte: antes a gente trabalhava como? A escola ensinava e fazia o aluno conhecer, alcançar conhecimento. Hoje, nós não temos mais. Com esse currículo único, a gente só trabalha o que a gente chama de competências e habilidades. O cara, ele precisa trabalhar competências e habilidades. Então, de maneira muito, muito assim, para que a gente consiga visualizar, eu tenho uma educação crítica, que faz a crítica pela crítica, mas ela abre espaço, porque ela tira o poder de raciocínio do aluno. Eles falam que não, que nós estamos criando pessoas autônomas e conscientes. Não estão, não. Não estão, não. E aí a pessoa está lá sendo formada nessa crítica pela crítica e abre só o terreno para que venha esse povo do mercado e enfie na cabeça das pessoas, na educação, que a gente precisa produzir. E para produzir, eu não posso mais ter uma educação voltada para o conhecimento. Eu preciso ter uma educação voltada para a produção. Deixa eu só te fazer uma perguntinha Claro. simples assim. Vê só, a gente tá com cerca de 5 minutos só para terminar a live. Misericórdia. Se você topar, e para não ficar cansativo o pessoal também, por mim a gente abre outra, certo? E continua por mais cerca de 20 minutos. Tranquilo. Né? Porque aí pelo menos dá pra gente estender um pouco mais essa conversa que tá muito boa. Eu acho que o pessoal vai gostar também. Já perguntaram, inclusive, aqui se vai abrir outra live ou não. Não, tranquilo, ótimo, Né? ótimo. Então, pronto. Assim que terminar essa, eu vou salvar, vai ser publicada, certo, pessoal? A live vai ficar disponível no Instagram da Confraria e a gente abre imediatamente outra para continuar o papo com Deia por mais cerca de 20 minutos. Maravilha. Tá? Tá ótimo. Então, assim, você veja, nós temos esses 2 quadros educacionais e, além disso, o que a gente tem? A gente tem um país que ainda não entendeu o problema da educação. Então, tá todo mundo chutando cachorro morto. Tá todo mundo batendo no Paulo Freire, enquanto, na verdade, o Paulo Freire, gente, é fichinha perto do problema que a gente tem. A gente tem um grupo de globalistas, podemos chamar assim, no Brasil, atuando fortemente para centralizar a educação, para homogeneizar a educação e fazer da educação
um mero apertar de parafusos. E aí não é mais educação, é treinamento. E a gente já não precisa de professor para treinamento. Certo? Porque se a gente consegue colocar o aluno ali, ó, o negócio é o seguinte, você tem uma tela de computador aqui e você fica olhando, treina, treina, treina. É óbvio que eu estou exagerando de maneira cômica, mas a questão é essa. Vamos imaginar, os caras conseguiram um currículo único. Os caras conseguiram um único sistema de avaliação nacional. Sim. Veja. E os caras ligaram tudo isso a um sistema de financiamento. Sim. Ou seja, todo mundo está sendo formado como se fosse uma linha de produção. Exatamente. A mente de todo brasileiro está sendo formada numa linha de produção. Naquele método único ali. Agora, concorda comigo? Como que os nossos colegas esquerdistas, marxistas raízes, como que eles conseguem cooptar, compactuar com isso? Ué, eu cresci e eu trabalhei com colegas marxistas fiéis, reclamando da educação neoliberal, reclamando da centralização educacional, mas agora eles estão lá juntinho com esse pessoal que quer transformar a educação no mero apertar de botões no nariz deles, debaixo do nariz deles. Se você jogar isso na cara deles, eles conversam, né? Não é? Não, mas eu pergunto para eles, falei, meu amigo, o que está acontecendo? Gente, você não era da luta? O que está acontecendo? Escuta, você está vendo um grupo de pessoas entrando. Se a gente vai abrir outra live, né? A gente tem quanto tempo nessa aqui? A gente tem, eu acho melhor até finalizar essa. A gente tem só mais uns 2 minutos para não parar assim. Isso, você do nada, falando, porque aí eu do já nada. volto falando um pouquinho sobre como esse pessoal concebeu essa centralização que a gente está vivendo hoje. Porque aí a gente já entra. Eu vou poder falar. Será que eu posso falar um pouquinho do Fundeb? Claro, era uma das perguntas que eu ia lhe fazer. Foi a confusão que a gente teve, inclusive recentemente, né? Vamos falar do Fundeb, viu, pessoal? Para quem tá vendo aí a live da gente, não perca não. A gente vai falar do Fundeb aqui também. Maravilha. Então eu volto com essas ferramentas de centralização que esses globalistas fizeram e a gente continua, então. Ok. Pronto, vou finalizar essa live. E vai ficar salva para quem tá pedindo aí, tá? Colocar o país nos trilhos, né? Eu acho que seria muito grande, mas eu queria combinar uma coisa contigo. Sim. Como seria muito grande para você explicar sobre a solucionática, né? Numa linguagem bem Padre Paulo Ricardiana. Sim. Né? Para você explicar a solucionática do problema educacional no Brasil, ou seja, você está falando sobre o problema, né? A problemática, né? Então tá todo mundo assustado aí. Eu já vi comentário de gente aqui que é realmente assustador, desestimulante às vezes até. Então eu acho importante a gente marcar depois uma live para você falar só sobre o que podemos fazer para botar o país nos trilhos. Sensacional. Né? Eu acho que seria muito bom. Acho que aí com uma live inteira para falar sobre isso, você teria tempo de sobra e o suficiente para desenvolver muito bem esse raciocínio. Pô, maravilha. Né? Vamos combinar assim, eu acho que você gostaria também, né? Claro, claro. Convite mais que aceito. Muito bom. Pronto. Então muito tá bom. ótimo. Então, eu vou me esforçar para ser em 20 minutos, tá bom? Não vou passar não, disso. tudo bem. Mulher e fala do Fundeb. Mulher é uma esculhambação de falar muito. Não, nem se preocupe. Mas você já reparou que olha, com certeza com seu esposo, quando você foi nos primeiros encontros, você falava muito e ele só escutava, né? Até hoje. Homem que é homem, rapaz, gosta de escutar a mulher, entendeu? Homem que é homem gosta de escutar a mulher, rapaz. Olha, homem que fala mais do que a mulher tem uma coisa estranha, entendeu? Então não se preocupe não. Pronto, então não se preocupe não, que a gente tá gostando muito aqui de ouvir você falar. Nem se preocupe. Maravilha. Ouviu? Bom, eu tinha falado que ia voltar falando um pouco dessas ferramentas aí de centralização. Como eu tenho 20 minutos e eu acho que a questão do Fundeb é bastante importante, eu queria falar um pouquinho da questão dessa centralização. Por quê? Por que eu estou falando da centralização?
Porque, gente, imagina, você tem ali uma educação que é voltada para o mercado de trabalho, Uhum. certo? Esse mercado, ele precisa, então, de pessoas que produzam, que não vão dar prejuízo para ele, certo? Agora, é uma coisa importante aqui dizer, é um adendo, não está ali diretamente ligada. Mas, por favor, gente, vamos entender o seguinte: você imagina uma educação que desensibiliza o ser humano, uma educação que desumaniza o ser humano e que é voltada para a produção, para produzir, para o mero enriquecimento do mercado financeiro, do sistema financeiro. Ela vai precisar formar esse homem, esse ser humano, de modo que ele não tenha laços. Uhum. Isso é interessante você olhar. E também não vamos achar que que é mera coincidência a escola agora ser obrigatória a partir dos 4 anos. Mas, Andréia, você precisa entender o seguinte: a mãe precisa também trabalhar para complementar a renda do pai. Né? Precisa, meu amigo. Por quê? Por que que hoje se tem tanta necessidade de um trabalho tão redobrado? Lógico que isso é coisa para uma outra live, mas é um adendo. Sim. E a gente precisa também pensar o seguinte: entenda, hoje uma educação que está formando o cara para produção e esse cara só vale enquanto ele produzir, é a mesma educação e é o mesmo grupo de pessoas que está a favor da eutanásia, porque se a pessoa não pode mais produzir, meu amigo, ela não precisa ficar nesse mundo gastando previdência social. Uhum. Se a pessoa não pode mais produzir, ela não tem de ficar ocupando leito de hospital. Ela não tem de ficar ocupando lugarzinho na escola. Ela não tem de ficar ocupando nada. Porque a Sim. pessoa já não vale mais pelo que ela é. Ela vale pelo que ela produz. Sim. Imagina que são essas pessoas que estão controlando a educação. Sim. É bem aquela ideia de Marx de que os filhos são criados para o Estado, né? Ou seja, os filhos são propriedade do Estado. E aquela ideia que Huxley coloca muito bem em Admirável Mundo Novo, né? Ou seja, quando as pessoas, os homens já chegam num limite de idade que não são mais produzíveis para a sociedade, não dão mais um retorno social, qual é o grande feito deles, né? O que é que eles ainda podem fazer para a sociedade? Ah, é eles serem cremados, ou seja, eles morrerem, né? O método de eutanásia vem, eles morrem, e aí as suas cinzas aí vão para o espaço, contribuem ambientalmente de alguma forma ainda, né? Os seus restos mortais que são cremados, né? Ou seja, é puro mercante. O homem virou, na verdade, uma, uma peça da engendragem social, da máquina social. Exato. Ele não vale mais enquanto indivíduo, ele vale apenas como uma peça de um mecanismo social. Não é isso? Exatamente, exatamente. E veja, Odi, imagina o seguinte: na mão de pessoas que pensam dessa maneira que está a educação do nosso filho, das nossas crianças. Você imagina um negócio desse? Cara, e as pessoas estão lá muito felizes porque o cara tá ali, vai sair dali apto para apertar um botãozinho. Então, o que acontece? A gente tem, por um lado, uma pedagogia que despreza todo o conhecimento, que desvirtua a própria essência do ensino. E você tem, por outro lado, um grupo que trabalha na promoção de treinamento no lugar de educação. Uhum. É no lugar de educação. Não adianta a gente dizer o contrário. É interessante, eu quero. Toda palestra que eu dou, eu coloco uma dica de um livro do Joe Spring, que é muito interessante. Ele fala da globalização da educação. Então, assim, a educação totalmente economicista. E ela só existe, essa educação, ela trabalha na ideia de quê? Na ideia de trazer o homem, de formar o homem para o mercado de trabalho. Ela é uma educação que tem na sua essência isso. Então, aquela educação que a gente falou que é de qualidade, que existe para formar e elevar o homem até o limite do conhecimento, não existe. O que a Uhum. gente tem hoje no Brasil são módulos de treinamento. E por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil a gente tem hoje 3 ferramentas básicas de controle centralizador. A primeira delas foi criada
quando se iniciou o Fundef. E naquele momento, aparentemente, não parecia uma ferramenta de controle, mas ela foi criada, né? A forma como ela foi concebida foi por Paulo Renato Souza, que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, globalista, e o Paulo Renato Souza, lá, conselheiro do Banco Mundial. O Banco Mundial hoje é o maior expoente da educação globalista no mundo. E o Paulo Renato Souza, entendendo a necessidade de acabar, em primeiro momento, com o analfabetismo e com a evasão escolar, fez o Fundef, um financiamento da educação fundamental à época. E esse financiamento, ele servia para quê? Ele servia para subsidiar as outras escolas, os municípios que não tivessem condições de fazer uma educação, um financiamento igualitário. E o Fundef, num primeiro momento, surtiu algum efeito. De fato, as crianças, a evasão escolar deu uma diminuída. Mas quem sabe, quem dentro da escola viveu neste tempo, sabe muito bem como é que isso aconteceu. E hoje, né? Hoje eu não posso falar porque eu não estou dentro da escola, propriamente dizendo assim. Mas até o tempo que estava, a gente sabe como que é feita a questão do censo escolar. A gente sabe como que se corre atrás de aluno que está há tempo sem ir para a aula. Aí, quando vai chegando a época do censo, corre atrás do aluno para colocar o aluno ali, porque tem que vir a grana. Tá bom? É assim. É assim, não é assim em uma escola, não é assim em duas escolas. É assim sempre. Porque você pegou o financiamento e deixou refém as escolas. Primeira ferramenta de controle. Por que isso hoje é uma ferramenta de controle? Por quê? Porque o Fundeb, agora, este aprovado na Câmara, a PEC 15 de 2015, foi aprovada atrelando o desempenho, né, os indicadores de aprendizagem ao financiamento, a no mínimo 10% de financiamento. Uhum. Ou seja, você está atrelando o desempenho à grana. Grana. Olha, você tem noção de quantos casos de fraude no censo escolar e nas aplicações das provas que vai dar o índice do IDEB já foram denunciados? Ninguém tem coragem de ir a fundo, viu? Uhum. Ninguém tem coragem de ir a fundo. A gente tem uma grande parte, um financiamento absurdo da educação nacional. E aí a gente vê esse Fundeb, esse Fundo de Desenvolvimento, né? É um fundo nacional agora para toda a educação básica, atrelado ao desempenho. Ou seja, imagina a escola que não alcançar. Mas, Andréia, isso não vai acontecer. Bom, então eu vou te dizer que essa fórmula mágica não é uma prerrogativa nacional. Isso já aconteceu em outros lugares. Uhum. E lá onde aconteceu, posso dizer dos Estados Unidos, lá onde aconteceu o seguinte: você começou a punir as escolas que não alcançavam os índices desejáveis. Essas escolas iam sendo punidas até o ponto de serem fechadas. André, mas você acha que aqui pode acontecer o seguinte, essa mesma coisa? Eu acho que aqui pode acontecer o seguinte: as escolas vão ficando tão difíceis de conseguir alcançar um índice. E aí, meu amigo, quem vai se oferecer para fazer aquelas escolas irem bem nos treinamentos de competências e habilidades são aquelas organizações que já estão familiarizadas com esse tipo de treinamento. Aí você coloca no rolo Lehman, você coloca no rolo Natura, você coloca no rolo Todos pela Educação, você coloca no rolo esse monte de gente. Sim. Aí vem investimento das grandes fundações em grande quantidade, né? Exato. E aí esses caras chegam para o governo e falam assim: ó, é o seguinte, a gente consegue colocar essa escola no eixo. Que eixo que é? Porque aí, já tem o seguinte, você já tem o financiamento, você já tem o sistema de avaliação. Nós temos um Sistema Nacional de Avaliação e a gente tem isso personificado não, mas personalizado no Enem. Uhum. Se a gente for levar em consideração a questão educacional de verdade, pode prestar atenção. As pessoas são formadas para passar no Enem. Sim. Quer dizer, ficava todo mundo. Eu vi um monte de colega marxista reclamando. Ai, porque a gente tem que formar essas pessoas para passar no vestibular. Isso é um absurdo. Isso não é educação. O bonito tá lá.
formando moleque para passar no Enem. Meu amigo, que é isso? É a mesma E eu, coisa. isso destrói aquele mantra, né, Dé? Tudo que você está falando, né? Ou seja, tem que investir em educação, tem que investir em educação. Mas que adianta você investir rios e rios de dinheiro na educação dessa? Pois Né? é. Então, é a educação que nós temos? Não. Ou é treinamento? Então, se vai para fazer treinamento, o que está acontecendo? A gente está deixando a educação nas mãos de empresários e economistas. Quando o pessoal fica chateado, quando a gente fala, nossa, não tem educador mesmo. Não tem educador no ministério, não tem educador, porque hoje se concebe a educação de outra maneira. Não se concebe a educação para alcançar o conhecimento. Você concebe a educação, não, eu quero pessoas técnicas que vão ser bons profissionais. Ok. É só isso que você quer? Anísio Teixeira pensou igualzinho. É. Deu muito certo, né? Vamos ver. Enfim, agora, você imagina, a gente está numa nova concepção de educação, a educação está na mão dessas pessoas que trabalham para formar o homem para a produção, para o mercado de trabalho, vão destruindo cada vez mais a essência da educação. E eu digo assim, sem nenhum medo, viu? Com um currículo único, porque se você tem um financiamento que é nacional, então é engessado, você tem um sistema de avaliação que é único. Imagina, um sistema de avaliação único. E aí, é óbvio, para que as pessoas consigam ir bem naquilo e para que você nas escolas tenha bons índices, você então vai precisar adequar o seu dia a dia na escola, na sala de aula, a essa avaliação. Mas não vai precisar mais. Por que não vai precisar mais? Porque nós já temos o currículo único, a BNCC, Sim. a Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, vamos só raciocinar. Para que, professor? Para quê? Pra nada. Para Pra nada. nada. E outra, hein, gente? Eu falo assim, ó, muito consciente. Eu tenho acompanhado, como que chama? Esse pessoal aí do Todos pela Educação, da Lehman e sei lá mais quem, fazendo umas lives durante essa quarentena. Vocês sabem que eles estão lá loucos, aquela moça que é do Todos pela Educação falando que não dá para ter educação na família e tal, bababá. Gente, olha que coisa. Imagina, você está deixando a educação, quer dizer, toda a educação está sendo decidida à revelia dos pais, à revelia dos próprios professores, tá? E à revelia dos próprios gestores. As pessoas estão completamente reféns de organizações financiadas e que não conseguem tomar as decisões da própria escola, do próprio aluno, do próprio filho, sobre o próprio filho. Imagina, é isso que esse pessoal está fazendo. Então, recapitulando, a gente tem um Fundeb, um financiamento que é atrelado a desempenho. Para que seja atrelado a desempenho, então você tem um sistema de avaliação que é único. E para que as pessoas consigam alcançar o índice nesse sistema único, tem um currículo único, engessado. Esse currículo único é a deixa para eu falar uma coisa muito importante. Vai ser na educação, com a tomada geral do sistema educacional, que a cultura da morte vai ter o seu fim, vai ser definitivamente implantado. Porque se você tem um currículo único, quem está fazendo esse currículo único? São conselhos, são organizações. A despeito do professor, na hora em que entrar nesse currículo único, sei lá, gênero, sei lá, qualquer coisa. Aborto, eutanásia, tudo isso. Qualquer coisa. Ele é um currículo único obrigatório, nacional. Vai ser na educação que a cultura da morte vai ter sua implantação definitiva se a gente não brigar para melhorar o sistema educacional. É isso. Entende? Então, ou a gente entende que existe um controle, este controle é muito importante que a gente consiga visualizar, não são coisas simples de entender. Eu sei que o que a gente está falando aqui, eu estou falando, ó, e assim,
fica muito vago na nossa cabeça se a gente não está familiarizado com o tema. Eu sei. Eu fiz aqui pinceladas. Pinceladas. Você imagina que cada pedacinho disso que eu falei dá uma aula inteira, Uhum. né? E a gente não tem esse tempo para tudo isso. Sim. Então, a gente precisa realmente entender o seguinte: olha, a educação está sob ataque. A educação verdadeira, a educação está sob ataque. E estão querendo impor ao homem uma educação que vai transformá-lo naquilo que é desejo globalista, que é um cidadão global, livre de amarras, com diversidade, certo? Então, e isso vai ser feito dentro da escola. Você imagina uma escola que foi preparada, teve o terreno preparado por uma educação fraca. Não adianta, gente. Uma educação fraca que faz a crítica pela crítica. Estamos querendo desalienar o aluno. Não desaliena nada. Continua alienando mais. Está entendendo? E aí Exatamente. eles pavimentaram a educação com essa pedagogia crítica, que é forte, sobretudo nas universidades. E agora estão entrando com tudo. Daqui a pouco eles não precisam mais nem fazer. Daqui a pouco eles nem precisam mais fazer o trabalho nas universidades, né, Deia? Os alunos já Não, chegam da escola completamente prontos. exatamente. Prontos assim, Mas faz completamente pouco destruídos, tempo. né? Faz pouco Prontos para o que eles tempo. querem, né? Exatamente. Então, a gente tá assim. É uma coisa muito, muito interessante isso. A gente está vendo. As universidades foram uma fase anterior. Uhum. Não é Elas essa vieram, fase na de verdade, agora. para era subverter a mente das pessoas, para Isso. essas pessoas entrarem nas escolas e subverterem a mente dos alunos. Exatamente. Aí, enfim. O aluno já sai do ensino regular complicado, Uhum. porque é no ensino regular que a coisa tende a ficar pior. A gente tem visto, né, o pessoal reclamando, temos doutrinação ideológica e tal. Sim, gente, a gente tem mesmo. Mas veja, isso não é o motivo, isso não é a razão, isso não é a causa. A causa é as pessoas não conseguem mais enxergar a educação através dos princípios e na sua finalidade. Se a gente sabe isso, a gente vai trabalhar para que isso aconteça, certo? Uhum. Aí chega numa coisa mais importante. Mas, Andréia, então todos os professores que estão nas escolas são assim, horrorosos, e eles querem. Não, gente. Imagina que essas pessoas foram formadas assim. Quanto tempo demorou para a gente cair na real? É preciso também ter compaixão, porque muitas Uhum. pessoas estão na ignorância. Muitas Só pessoas não conhecem estão. aquilo, né, Deia? Exato. E muitas Só pessoas conheceram não estão aquilo. percebendo que elas estão sendo manipuladas. Imagina, você tem ali, há muitos anos já, uma educação que não propicia o encontro com a sabedoria. E a gente precisa com todas as forças trabalhar para mostrar para essas pessoas que existe um problema na educação e este problema pode ser o responsável por refundar as bases da nossa civilização, da nossa Uhum. sociedade. Pode parecer forte, pode, mas se você for lá e acompanhar o painel lá de Davos, o painel de gênero de Davos, gente, eles ficam lá controlando quantos países estão trabalhando ali para que exista uma equidade de gênero no mercado de trabalho. Eles querem cada vez a mulher lá no mercado de trabalho. Se a gente for ligar os pontinhos, a gente vai ver que a educação está sendo feita para isso. A gente vai ver que a educação está sendo feita para que ninguém queira mais ter filho. A gente vai vendo, ligando os pontinhos, que todo mundo tem que trabalhar para inflar o sistema financeiro. Poxa vida, será que a gente não vai querer, sabendo disso, mostrar para todo mundo? Então, é essa a questão, né? E eu Uhum. sei, Andréia, mas isso é assustador. Então, nossa, nós. Gente, não precisa ficar com medo. Fica com raiva um pouquinho, porque precisa. A Verdade. raiva vai ajudar um pouquinho, né? Que ódio, fizeram isso comigo. Muito É. bom. Mas a gente tem que ter a consciência de que é assim. A verdade é a força que move o mundo.
E durante muito tempo, essas pessoas que trabalham na mentira tiveram alguma hegemonia nos lugares, né? Como que chama? Nas instituições, né? Hoje não tem hegemonia. A mentira precisa da hegemonia, mas a verdade não. Porque a verdade é luz. Então, basta uma frestinha, que aí a gente consegue. A gente não, porque a gente é servo inútil. Mas aí a verdade faz o trabalho dela. É a verdade que faz. E a gente tem que ter noção que, por mais que o Brasil esteja agora sendo o foco desse pessoal, nunca se investiu tanto no Brasil, viu? Nunca se investiu tanto no Brasil. Mas também é no Brasil a maior força de resistência contra a implantação dessa agenda da morte que eles tentam colocar na educação, na vida e na família. Basta lembrar a resistência que a gente ofereceu na questão de gênero, né? Que assustou Perfeito. todos eles, né? Nenhum país fez isso. Nós fomos os Nenhum. primeiros, né? Nenhum. Então, a gente tem que sempre caminhar com a esperança. A gente não pode perder as esperanças. Eu sei que às vezes a gente se entristece e desanima, porque às vezes parece que esse pessoal, eles vão vencer, que essas pessoas vão vencer, mas não vão. A gente já sabe quem venceu, né? Só que a gente tem que saber o seguinte, de que lado eu quero estar brigando. E a gente tem que ir para a luta. Como eu costumo dizer, vamos para o pau. Porque é o seguinte, não é fácil. Eles são poderosíssimos. E eles trabalharam de modo muito coerente e de modo muito correto, não quero usar essa palavra não, mas eles trabalharam direitinho para construir um conjunto de conhecimentos para driblar a legislação brasileira, para driblar os políticos. Entende? Porque você vê um monte de gente defendendo um Fundeb que nem sabe como funciona. Só sabe que dá mais dinheiro para a educação. Então, na cabeça da pessoa, é bom. Né? Então, o cara tá assim, o cara é um político bom, é um cara que a gente curte, que a gente sabe que, pô, é ponta firme, mas aí chega lá, o cara vai e defende um Fundeb que ele não tá entendendo. Por quê? Porque a questão educacional hoje é muito difícil de entender, sim. É difícil. E a gente precisa estar junto na formação das pessoas. A gente tem que fazer isso, certo? Então, eu entendo o desânimo, entendo, certo? E assim, entendo que às vezes parece que esse Golias é muito maior do que as pedrinhas que a gente tem. Eu entendo tudo isso. Mas a gente não deve desanimar. Sabe por quê? Porque tem jeito. Certo? Tem jeito. Sim. A gente não deve desanimar. É ruim, é ruim. Só que é o seguinte, a gente agora está diante de um sistema, de uma questão educacional complicada, que tem que tem ferramentas de controle que estão centralizando a educação e que estão nas mãos de pessoas que querem a desconstrução e destruição completa da identidade humana, da mulher e da família. E se a gente aprender a ligar estes pontinhos, a gente vai conseguir combater essas coisas no mais distante e longínquo ponto onde a gente estiver. E a gente consegue. A gente consegue. A gente sabe que a gente consegue porque a gente é forte. Né? Então, assim... A gente às vezes não faz ideia da força que a gente tem. Exato. Não nossa, né? Mas porque nosso Senhor dá graça. Nosso Senhor entra com a graça. Basta a gente entrar com a vontade. Trabalhar naquilo que a gente aprende, no fortalecimento das instituições primárias. E qual é a instituição primária por excelência? A família. Tudo isso que a gente está vivendo é por causa de um processo de destruição da família que tem acontecido há alguns anos. A família já tem sido destruída e atacada há muito tempo. Então, o nosso trabalho precisa ser fortalecer essas instituições primárias. E, enquanto grupos, a gente também se fortalecer enquanto família. Famílias que buscam as virtudes e que buscam alcançar a sabedoria. Né? E a gente fazendo isso, a gente consegue derrotar quem só se baseia na mentira.
O dinheiro não é nada perto da verdade. Não é nada. A educação tá ruim? Tá ruim. Por quê? Porque o que tem na educação. Primeira coisa que a gente tem que saber. Segunda coisa, eu conheço quem que está por trás disso, porque a gente não pode só ficar chocado com o fenômeno. Ah, meu Deus, tem uma educação marxista. Oh, meu Deus, tem uma educação globalista. Quem são as pessoas que estão por trás disso? Então, vamos lá. Quem são? Desmascara. A gente sabe que tem financiamento do Bill e Melinda Gates Foundation para a questão da BNC, do Common Core nos Estados Unidos. E a gente sabe que quem mais trabalhou aqui no Brasil para a implantação da BNCC foi a Fundação Lehman. Então, a gente tem que começar a desmascarar Exatamente. essas pessoas. Não adianta só se chocar com o fenômeno. Desmascarar os agentes da cultura da morte. Uhum. A gente tem que saber desmascarar. E para que a gente faça isso com muita certeza, com muita serenidade, a gente precisa investigar e estudar. Sem isso, não adianta. Né? A gente fica muito chocado, e é natural que a gente fique chocado. É algo assustador. Mas depois disso, a gente tem... Bom, isso daí não aconteceu do nada. Isso daí não está acontecendo assim, olha, por um passe de mágica. Não, senhor. Isso daí está acontecendo há muito tempo, sendo estruturado, colocado tijolinho por tijolinho. E aí a gente precisa expor quem está por trás disso. Eu sei que eles constroem um muro em volta deles para que ninguém veja. Mas a gente tem, sim, que fazer a exposição dessas pessoas, desses agentes, dessas instituições, dessas fundações. Assim como a gente faz na questão do aborto, a gente tem que fazer na questão da educação. Né? Até porque na questão do aborto, os agentes da questão da educação são os mesmos, praticamente. Exatamente. Praticamente não são os mesmos, em sua grande maioria, né? Praticamente os mesmos, digamos assim. Exato. Né? E é nossa função, é nossa missão. Né? Eu sei que as pessoas são muito preconceituosas quando se fala isso, mas, gente, é graça, a gente tem graça de estar no tempo no qual a gente consegue ter acesso e desmascarar essas pessoas e poder ter a graça de fazer outras pessoas enxergarem isso. Uhum. Nós estamos em tempo de graça. Por mais que a gente pense que está tudo uma loucura, a gente está em tempo de graça. Como que a gente conseguiria falar com outras pessoas sem essa belezinha de televisão, de internet, de celular? A gente está em tempo de graça. Tudo é graça e a gente tem que usar tudo que a gente tem para desmascarar o erro, para debelar o erro, né? E formar outras pessoas. Nós não somos sozinhos. E a gente tem que trabalhar em grupos. E esses grupos têm de formar uma relação familiar de quem busca a virtude e a sabedoria. Exatamente. É a função do sábio, né, Deia? Exato. Debelar o erro, né? Julgar os Exato. princípios. E a gente tem que ir para cima. É difícil? É difícil. Vai gastar nosso tempo? Vai. Vai gastar nossa vida? Vai. Mas também, se Deus quiser e nos der a graça, tem uma coroa para quem ensina a verdade. Entendeu? Verdade. Então, é isso. Lógico, tem muito mais coisa, mas para não ficar extenso e cansativo, eu acho que a gente pode parar aqui. Eu sei que você tinha mais pergunta, né? Não, tinha mais perguntas. Óbvio que eu tinha mais perguntas. Não, eu tinha mais perguntas antes de começar a live e fiquei com mais perguntas depois que começou a live. Entendeu? E vou ficar com mais perguntas depois de meditar sobre a live. Entendeu? Sim, verdade. Então, verdade. Obviamente, mas enfim, foi maravilhoso, né? Ou seja, dá pra gente perceber que é realmente como um processo de exorcismo, né? Você só começa a se libertar do demônio quando você descobre o nome do bicho. E começa a expulsar ele pelo nome, né? Usando o nome dele. É isso que a gente tem que fazer. Daí eu falo por mim, mas eu acho que eu falo por todo mundo que estava assistindo a live, que foi espetacular, foi maravilhoso. Obrigada. A maneira como você explanou, entendeu? Foi realmente a maneira de uma pessoa sábia, né? A maneira gente de fica com explanar, medo, porque o tempo é muito né? curto, você tem tanta coisa para falar e vai falando rápido e pulando. Sim. Aí depois, né, coitados, eu fico com medo, assim, putz, eu tinha que falar mais, eu volto na outra, não falei isso. Não, mas eu notei que você ficou mais aliviada quando eu disse, pessoal, vamos encerrar essa e abrir a segunda parte. Você respirou aliviado que deu para sentir daqui. Mas veja só, eu vou agendar com você, vamos fazer o seguinte, ainda essa semana, eu agendo contigo a próxima live, né? A gente vai ter algumas lives já estão agendadas, mas eu vou agendar logo a tua, combino contigo para a gente deixar já agendada, e a live vai ser justamente sobre a solução do problema. Né? Tá.
Você vai fazer uma live para você falar bem, dissertar bem sobre a solução para esse problema que você apresentou aqui nessa live de hoje. Combinado? Maravilha. Maravilha. Estou à Então tá disposição. ótimo. Conta Ótimo, comigo. maravilha. Deia, essa segunda parte vai ficar gravada também, a gente já vai Maravilha. subir, Tá. certo? Obrigado de verdade, minha amiga. Beijão para Imagina. você. Saudade, hein, Di? Vem Saudade para São também. Paulo. Ah, vou sim. E você venha pro Nordeste. Bora. Venha para Recife. Pessoal, saudações para Obrigada, vocês. gente. Fiquem com Fiquem com Deus. Deus. Tchau, tchau. Tchau.